O meu nome é António Gil Machado, sou diretor da Vida Imobiliária. Este é o Minuto Imobiliário. Um Minuto Imobiliário especial, hoje também feito em vídeo, e porque estamos no Salão Imobiliário de Portugal, com o Dr. António Ramalho, que além de ser o presidente da Comissão Executiva da FIL, pensa o mercado e vai nos ajudar aqui a debater um bocadinho o que é o mercado. Então, Ramalho, o mercado está muito sobreaquecido, estamos a bater com a cabeça num teto, o mercado continua a valorizar, as vendas caíram um bocadinho este trimestre, sem ser de alarme, mas caíram. Prognósticos, antes de fim de jogo. Antes do fim de jogo. Bom, é evidente que o ano de 2025, e é daí que temos que partir, foi um ano particularmente positivo para o imobiliário em Portugal. Verificou-se um aumento do volume de transações, ponto 1. Verificou-se um aumento significativo do volume de transações por residentes, dado que a parcela de não residentes reduziu-se, e simultaneamente verificou-se um aumento significativo, ainda mais significativo, na compra por jovens. 52% das 170 mil transações que existiram durante o ano de 2025 são de jovens. Isto significa, basicamente, que o mercado teve este comportamento positivo. Qual é o ponto mais preocupante deste facto? É que a variável de acerto, que é o preço, naturalmente também teve uma subida significativa, que se situou-se nos 2 dígitos e muito perto dos 20%, qualquer coisa como 19%. E, portanto, de alguma maneira, aquilo que era um sobreaquecimento que já se sentia nos preços da habitação, ela agravou-se durante o ano de 2025, em consequência deste aumento das transações. O António falou e bem que março deste ano, nos primeiros números que nós temos ainda provisórios, tudo indica que o volume de transações está com uma ligeira queda. Ela, aliás, já se sentia no valor homólogo do último trimestre, portanto, nada que nos espante. E podemos ter a ter uma redução perto dos 10% no volume de transações. Se isso acontecer, isso, no fundo, precede uma estabilização de preços. Porque quando o volume de transações diminui, a prazo, isso significa sempre uma redução de preços. E, portanto, é de esperar que nós vamos ter, durante o ano 2026, um arrefecimento desta euforia sobre o mercado, nomeadamente quer ao nível das transações com alguma redução, quer ao nível da subida de preços. Se tudo isto correr como nós esperamos, o que vamos ter é uma estabilização serena e aquilo que nós chamamos um soft landing do mercado. Positivo para isso, o equilíbrio que os mercados hoje possuem. Negativo para isso, obviamente, as incertezas que o mercado internacional nos traz, nomeadamente este último movimento da guerra entre os Estados Unidos e o Irão. A garantia jovem teve impacto e foi importante em 2025. Que probabilidade atribui a que o governo renove as tranches para os jovens em 2026 e isso tenha um contínuo efeito? Ou será que vai haver uma postura mais prudente e que a vaga de jovens que comprou em 2025 possa já não estar com tanta força no mercado em 26? Bom, o primeiro ponto é que, se me pergunta se é provável que o governo renove, o governo tem demonstrado o acréscimo dos montantes disponíveis para esse efeito e recentemente anunciou mais 750 milhões disponíveis para a garantia jovem, que dão bem a ideia da intenção do governo de preservar essa circunstância. A justificação é simples. Do ponto de vista dos objetivos políticos do governo, é claro que o governo pretende reter os jovens em Portugal e não permitir que eles, depois de acabarem os seus cursos e a sua qualificação profissional, abandonem o país à procura de experiências internacionais. Isso é claro. O segundo objetivo é que os 100% de financiamento neste momento fazem todo o sentido. Por muito que os bancos centrais às vezes se sentem nervosos, a verdade é que o fundamental é que aquilo que é não o loan to value, mas aquilo que é a taxa de esforço, seja uma taxa de esforço consentânea com a capacidade financeira dos jovens. Os jovens ainda não têm poupança e é para isso que recorrem a crédito. E, portanto, o facto de estarmos a avaliar com mais LTV ou menos LTV
é razoavelmente indiferente para o momento do mercado. Nós estamos com a taxa mais baixa da história de crédito vencido e isso não tem a ver com o preço das casas, tem a ver sobretudo com a capacidade financeira dos compradores. E os compradores estão com mais capacidade financeira e, portanto, desde que o preço das casas seja consentâneo com a sua capacidade financeira, de facto o crédito pode ser mais bem concedido. Por isso eu diria que essa razoabilidade do modelo faz todo o sentido que continue. Continue, por um lado, para mais jovens, e há mais intenção de preservar estes jovens em Portugal, segundo, porque não se vê que haja um problema em relação ao crédito vencido, ou em relação ao crédito em cumprimento. O terceiro ponto que é importante é dizer, vamos ter mais ou menos crédito garantido pela garantia pública para jovens. Vamos ter menos. Porque quando ela surgiu, ela satisfez não só as necessidades do ano, mas também necessidades. Estava acumulado. IVA a 6%, a mexida na fiscalidade pelo arrendamento, são medidas que vão no sentido certo? Todas elas vão no sentido certo. O IVA a 6% é uma promessa e a partir do momento que há promessa é necessário concretizá-la, porque de outra maneira toda a gente ficará à espera que a promessa se concretize. Portanto, a concretização é apenas a execução de uma promessa já realizada. Criada a expectativa, era necessário implementá-la. E a questão dos benefícios fiscais para o arrendamento já é diferente. Aí estamos a falar de uma medida muito profunda e muito importante. Portugal é um país que tem muitas casas, mas sobretudo é um país onde os portugueses compraram casa e já a pagaram. Não só a percentagem de portugueses que possui casa é muito relevante, à volta de mais de 2/3 dos portugueses compraram casa própria permanente, mas, sobretudo, cerca de 63% dessas pessoas já a pagaram integralmente. E as outras, aliás, têm prestações ou uma média de dívida muito baixa. Portanto, basicamente, a média dos portugueses é proprietária. Ora, um dos princípios de ser proprietário é ter a possibilidade de monetizar essa propriedade. Há muitas pessoas que neste momento têm ou outras necessidades ou diferentes necessidades de habitação que justificam que ou vendam as suas casas, e isso fazem no mercado secundário, que é o mais representativo em Portugal, ou as coloquem a render. O que não podemos ter é habitação que não esteja utilizada. E hoje há muita habitação por utilizar. Exatamente. E por isso mesmo, a monetização passa por muitas medidas, mas uma das medidas essenciais é a possibilidade do arrendamento. Ora, para contribuir para isso, todas as medidas que isentem ou que criem benefícios fiscais a quem coloque em favor do arrendamento e também de quem arrende, já agora, são muito benéficas para o sistema. E, portanto, a medida do IVA a 6% é inevitavelmente uma medida útil, mas terá que ser vista como transitória. Todos os negócios baseiam-se sempre no mesmo IVA e não há justificação para este IVA ser o IVA reduzido, senão por momento de crise específica. Portanto, é uma medida transitória. Quanto à isenção ou à redução de impostos sobre o arrendamento, essa é fundamental para Portugal. Pode não ser fundamental para outros países que não têm tanta habitação própria permanente, já paga. Mas para Portugal, onde há muitas famílias, muitas delas com poucos bens, senão a sua habitação. E é uma resposta mais imediata ao problema do acesso à habitação. É absolutamente imediata, é essencial e é sobretudo uma medida social, que é uma medida que permite que muita gente que seja neste momento rica em propriedade, mas pobre em rendimento, possa ter um rendimento adicional, que é colocar a sua casa à venda, em arrendamento e não à venda, e podê-lo fazer sem necessidade de pagar impostos sobre o rendimento. Ficamos todos um bocadinho apreensivos, porque no pacote legislativo que está para a promulgação pelo Presidente da República ao dia em que falamos, para já a revisão da lei do arrendamento ainda está a aguardar melhores dias. É um tema que o Governo tem mais medo, é mais sensível. Não, eu acho que é este delay. Não, António, criou-se aqui uma questão absolutamente populista, que foi a do facto de se falar em rendas até 1.700 euros e considerar-se isso uma renda claramente especulativa. Ora, eu confesso que todas as rendas, e sou muito claro, todas as rendas deveriam ser sujeitas a impostos reduzidos, porque a utilidade de colocar os imóveis é uma utilidade para o senhorio. Mas a parte fiscal andou, as leis sobre a reaver. E essa é fundamental que seja colocado. Reaver o locado e quebrar a lei. Então, vamos preparar-nos. Tudo o resto que desenvolve o mercado do arrendamento
é um esforço continuado e cultural em Portugal. Não é fácil. E, portanto, será necessário trabalhar a parte dos despejos, será preciso trabalhar a parte da reivindicação da propriedade, será necessário criar maior capacidade de execução para que os contratos sejam normalmente contratos cumpridos e que não venham os populismos sociais influenciar como é que os contratos são ou não são cumpridos. Assim como não é previsível nem possível pensar que alguém vai ao supermercado comprar bens alimentares e tenha direito a não os pagar, também não é possível que um contrato de arrendamento possa funcionar sem ser pago e que isso não tenha consequências caso haja incumprimento, que é sempre, digamos assim, a patologia de um contrato. E, portanto, devemos ser muito claros sobre isso. É claro que é muito fácil dizer que o arrendamento tem uma função social e, portanto, se alguém não pagar o arrendamento, isso pode ser um problema se as pessoas estiverem em dificuldades financeiras. Mas, muito sinceramente, se nós queremos alguma vez fazer uma política social correta, com os incentivos corretos, devemos propiciar que todos estes contratos sejam executados. A patologia dos contratos é mínima, representa sempre uma parcela insignificante e não deve prejudicar aqueles contratos que são adequadamente realizados. E essa é a grande maioria. E nós precisamos de ganhar confiança disto. Porquê? Porque a nossa intervenção política sobre os contratos de arrendamento é algo que tem uma base salazarista. Não é uma base atual. É uma base salazarista. É uma intervenção que o modelo autoritário do salazarismo introduziu sobre os contratos, nomeadamente sobre os contratos urbanos. E isso criou uma desconfiança que é preciso, de uma vez por todas, transformar naquilo que é a normalidade do contrato. E esse é um esforço continuado que vai demorar alguns anos e vai ser difícil de implementar. Mas, se dermos os passos certos hoje, seguramente, se não formos nós, os nossos filhos beneficiarão e muito de poder utilizar os bens que os portugueses têm, porque os portugueses têm 650 mil milhões em habitação. Portanto, não é, digamos assim, um montante, é um montante 3 vezes superior aos depósitos em Portugal, mas, sobretudo, é um montante disperso e granular, dividido pelas pessoas, nomeadamente as pessoas mais pobres. Faz parte do principal património da maioria. É o maior património que as famílias têm e é um património que é fundamental para o serviço da comunidade. Ora, para isso, tem que se ter os incentivos adequados, não só de confiança, mas também os incentivos adequados do ponto de vista fiscal para que eles sejam colocados no mercado. A inflação imobiliária de 2025 teve muito a ver com o comportamento dos fogos usados. Podemos estar aí, em especial, a separar o que é a promoção nova da realidade do mercado dos usados. Podemos estar a entrar aí em alguma espiral demasiado eufórica que possa ter que ter uma correção. António, de facto, os mercados tiveram uma diferença de 4%. Isto é, o crescimento dos preços do mercado dos usados foi muito superior ao do mercado dos novos. Mas isso só deve nos levar a 2 conceitos. Primeiro, a perceber que o preço é uma mera variável de ajuste. O preço não é o elemento determinante, é a variável de ajuste. É aquilo que faz o encontro entre a oferta e a procura. E, portanto, o que acontece basicamente é que a procura, neste momento, pressiona a oferta mais existente, que é a oferta em segunda mão. Ao contrário, a primeira mão tem como característica também aquilo que é o ajustamento natural do promotor que vende mais do que o imóvel. Está a vender normalmente 20, 30, 40 fogos e, portanto, tem que definir um preço. E ele mostra-se mais cauteloso do que aquele que está a vender a sua única habitação ou que está a vender 1 ou 2 imóveis que possui. Portanto, isso é uma situação esporádica, mas que demonstra que o preço neste momento está em equilíbrio de mercado. Nós temos sempre muita dificuldade de conviver com essa realidade, porque nos parece sempre que os preços estão muito altos. Mas eu gostava que os portugueses fizessem um exercício, que é perguntassem quanto é que pagavam de prestação da casa em média no início do ano de 2025 e quanto é que pagam no final. E mesmo com o aumento dos preços, a verdade é que pagam neste momento 30 euros menos. Portanto, o facto do preço estar a reduzir significa que as pessoas estão, a ter taxas de juros mais baixas, 2, estão a alocar mais capitais próprios. Capitais próprios decorrem de quê? Das casas que vendem. Isto é, as pessoas não estão a comprar 100% de uma casa nova. Estão a comprar uma percentagem diferente da casa nova porque vendem a sua casa antiga. E esta realidade é uma realidade que às vezes ninguém percebe. Ninguém conhece que este mercado é um mercado diferente. Os portugueses não só são maioritariamente proprietários da sua habitação, como ainda por cima, maioritariamente já pagaram por inteiro ao banco. E, portanto, têm uma capacidade de capitais próprios diferentes do resto
dos países da Europa. Questão final. Copo meio cheio, copo meio vazio para este ano de 2026? Eu não gosto de fazer previsões com base em estarmos a meio de um determinado processo. Eu acho que estamos a meio de um processo de ajustamento. Acho que um conjunto de medidas que se verificaram levaram a que os preços fossem a variável de ajuste para cima e os volumes de transações cresceram. A descida do volume de transações trará consigo, inevitavelmente, a redução desta velocidade de crescimento. Portanto, eu prevejo claramente um preço que esteja ou em linha com o preço do final do ano, ou mesmo ligeiramente mais baixo, e um volume de transações que esteja cerca de 10% abaixo daquilo que se verificou o ano passado. Isto é, estaremos em princípio em valores de transações na ordem de 152, 153 até 155 mil casas para o ano de 2026. Isto significa que estamos a entrar num caminho de maturidade do nosso mercado, que sempre foi um mercado maduro, e finalmente estaremos numa altura em que previsivelmente a comunicação social deixará de falar demasiado em preços para passar a falar de coisas mais interessantes, que é a capacidade de encontrar soluções para as necessidades dos portugueses. Chegamos assim ao fim deste Minuto Imobiliário. Obrigado por estar connosco. Hoje o Minuto Imobiliário diferente, mas sempre com o apoio da Explore. Obrigado por ter estado connosco.